ministério. Estamos aqui nesta tarde, Senhor, para aprender de Ti, através da Tua palavra, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Fala conosco nesta tarde de uma maneira poderosa, Senhor, de uma forma sobrenatural. Jesus querido, Deus amado, ensina-nos a verdadeira humildade, Senhor. Aquela humildade, Senhor, que move as Tuas mãos ao nosso favor. Pai querido, Deus amado, Deus de mistério, prepara os nossos corações, o coração do irmão, da irmã, Pai, para que possa receber esta palavra de bom grado, Senhor, para que ela venha germinar fruto em nossas vidas, Senhor, fruto de arrependimento, fruto de humildade, Senhor, fruto de libertação, de salvação. Pai querido, Deus amado, é o que nós pedimos certo do Teu milagre, do Teu mover, do Teu agir, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, nós temos vivido tempos difíceis nesta terra, né? Certamente o inimigo ele tem conseguido entrar no meio das igrejas, ele tem se infiltrado no meio do povo de Deus, e colocando discórdia, colocando contenda, colocando vanglória, exaltação e soberba nos corações daqueles que foram chamados por Cristo para serem humildes, para ensinar o caminho da verdade. E nesta tarde aqui, nesse estudo, em poucas palavras, em pouco tempo, eu vou falar aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração durante esses dias. Irmãos, a gente olha para o povo de Deus, aqueles que tinham que ser exemplo, aqueles que tinham que ter humildade, aqueles que certamente teriam que ter o amor na tua vida, a compaixão, a piedade. E nós temos observado, irmãos, pessoas, homens e mulheres soberbos, cheios de exaltação, cheios de vanglória, coração duro, não consegue perdoar, não consegue acreditar na libertação, na transformação do Evangelho de Cristo. E o Senhor tem entristecido, diante dessa situação. Mas Ele tem colocado no nosso coração, nesses últimos dias, o desejo de nós nos humilhar mais e mais. De nós sermos humildes, para que nós venhamos ser mansos, para que nós venhamos ser humildes assim como Ele foi. Aqui nesta palavra, Jesus certamente pregando certa vez, e a palavra diz que Jesus olhando que tinha ali muitos homens que confiavam em si mesmo, que ali tinha muitos convencidos que achavam que era justo e desprezavam os outros. Então Jesus, observando a situação que aquele povo se encontrara, ele fala esta parábola do fariseu e do publicano. Irmãos, louvado seja Deus, é como se o Senhor estivesse falando para nós nessa tarde. Porque, irmãos, há muitos de nós que têm agido desta mesma maneira como aquele povo agia aquele tempo, nos tempos em que Jesus andou sobre essa terra. Há muitos crentes confiando em si mesmo. Há muitos crentes convencidos, achando que é justo. Há muitos crentes que acham porque tem um tempo a mais na igreja, porque tem muito tempo que conhece a Cristo, que serve. Outros até mesmo nasceram em berço evangélico, acham que são melhor do que o outro, acham que é merecedor mais do que o próximo. Tem muitos que acham que por ser um pastor, por ser um presbítero, um diácono, por ser um obreiro, por ser um bispo, por ser um missionário, é melhor e merecedor de que aquele que ainda está começando, ou daquele que se institui pequeno dentro da casa do Senhor. Mas nesta tarde nós queremos aprender de Jesus a respeito da humildade. Então Jesus Cristo aqui, ele viu que aquele povo estavam, louvado seja Deus, achando que era servo, que era santo, mas estava muito distante de onde o Senhor requeria que eles estivessem. Irmãos, nós vemos nos últimos dias que muito tem buscado e não tem encontrado.
Muito tem procurado e não tem encontrado, tem batido e não tem abrido a porta. Muitos estão enfermos, têm buscado uma cura, não têm recebido. Muitos estão passando prova. Muitos estão enfrentando luta. Luta no casamento. Luta na família com os filhos, com os irmãos. Muitos estão enfrentando luta no serviço, no seu emprego. Muitos estão enfrentando luta dentro da casa do Senhor, na congregação. E muitas das vezes, irmãos, é mais fácil para eu, para você, colocar a culpa no diabo, colocar a culpa no irmão, colocar a culpa na irmã, colocar a culpa no pastor, no dirigente da igreja, até mesmo colocar a culpa em tudo, irmãos. E é muito difícil para nós olhar para nós, reconhecer que o erro muitas das vezes está em nós, porque falta na nossa vida a humildade, falta em nossa vida reconhecer que somos falhos. Reconhecer que somos, muitas das vezes, nós necessitamos recomeçar de novo. Muitas das vezes é necessário eu e você ter uma atitude de humildade para lidar para lidar nos nossos problemas. E assim, irmãos, nós vamos viver nos dias trabalhosos. Quantos irmãos se desviaram da presença de Deus, irmão, por não ter humildade no teu coração? Quantos irmãos se afastaram da presença do Senhor, porque não aceitou a correção, porque não aceitou a palavra, porque não aceitou a disciplina vindo do teu líder religioso, que muitas das vezes age por amor, tem que agir de uma maneira mais rigorosa, porque o Senhor, irmãos, ele açoita e repreende todos aqueles que recebem por filho. E por falta de humildade, quantos errou na casa do Senhor e por ser corrigido, por ser chamado a atenção, afastou. Por que que afasta, pastor Cléber? Porque falta humildade no coração. Porque aquele que tem humildade, irmãos, ele consegue reconhecer as tuas misérias, consegue reconhecer as tuas falhas. Quando alguém vem chamar a atenção, ele consegue reconhecer. Ele consegue ali, louvado seja Deus, ver que a sua atitude, aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está passando, pode ser tudo consequência da tua soberba, da tua falta de humildade. E nesta noite nós vamos aprender não da religião e nem do homem, mas aliás, nesta tarde nós queremos aprender de Cristo. Porque ele nos ensinou que nós devemos aprender dele, quando ele diz em Mateus capítulo 11, versículo de número 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Para quem não sabe, irmão, Jesus é um dos maiores exemplos de humildade que nós possamos encontrar na Bíblia Sagrada. Jesus, ele tinha todo o motivo do mundo para querer se exaltar, porque ele era o enviado do Pai, aquele que desceu. Ele era o Filho de Deus, verdadeiramente. O Pai estava nele e ele estava no Pai. Jesus não tinha pecado, não foi encontrado nele nada que pudesse condenar. Nenhum erro, nenhuma falha. Ele cumpriu cada mandamento, cada detalhe da sua jornada aqui nessa terra, sem pular nenhum degrau, sem em momento algum cometer um deslize, assim como eu e você cometemos praticamente todos os dias. E Jesus nos ensinou para que nós venhamos a aprender dele. Irmãos, no decorrer da fé, já vai para 10 anos ou 11 anos que estamos lutando, buscando caminhar na presença de Deus. Muitas das vezes caindo, chorando, arrastando, mas estamos progredindo dia após dia, mesmo que somos pecadores, que somos falhos, estamos aí andando. E irmão, já vi muitos homens e mulheres de Deus cair. Já vi muitos se desviar. Já vi muitos que você vê por causa da posição, talvez porque o Senhor entrega um dom, talvez porque o Senhor usa na libertação, na revelação, porque o Senhor usa na palavra, e o diabo vai colocando soberba e vai tirando a essência do verdadeiro evangelho de Jesus, que é a humildade. E muitos se perdem, irmãos, em meio à caminhada. Muitos caem, muitos são alvejados, derrubados, abatidos pelo próprio inimigo, que se chama Satanás. Porque, irmãos, louvado seja Deus, o diabo ele tem uma facilidade muito grande de derrubar aqueles que são soberbos. Aqueles que não conseguem se humilhar.
Porque pecador todos nós somos. Todos nós somos errantes, todos nós somos falhos. Mas há uma diferença entre aquele que reconhece e se humilha, e entre aquele que, ao invés de querer se humilhar, de reconhecer, ele se exalta, não querendo se humilhar por causa da posição. Nós vemos, louvado seja Deus, dentro da Bíblia Sagrada do nosso Rei Jesus, que aqueles que não quiseram se humilhar não prevaleceram. Você lembra, louvado seja Deus, lá no Velho Testamento, quando o Senhor levanta o primeiro rei ali de Israel, o rei Saul, e o Senhor derrama sobre a vida dele do Espírito Santo, e no decorrer da tua trajetória ali, do teu reinado, ele começa, louvado seja Deus, não querer se humilhar. E por muitas das vezes ele foi repreendido por Deus através dos profetas, e não quis se humilhar. E todos nós sabemos que o fim de Saul não foi um fim, louvado seja Deus, que Deus tinha planejado para ele, mas sim um fim que levou através da tua soberba, e ele pereceu. Irmãos, talvez eu e você estamos aqui, todos nós somos chamados para a salvação, todos nós fomos chamados, escolhidos pelo próprio Deus, ele nos aceitou como filho, e aqui todos nós estamos. Há uma promessa de salvação, irmãos, para todos aqueles que estão sobre esta terra. Mas são poucos que se humilham. Tem muitos que nem sequer recebem, louvado seja Deus, esta promessa. Muitos nem sequer aceitam. Então você vê que a humildade ela tem que prevalecer na vida do homem e da mulher de Deus. Muitos não querem aprender de Jesus, como eu li em Mateus capítulo 11. Muitos preferem aprender da religião, aprender do homem, mas não querem aprender de Cristo. Porque Jesus, irmãos, ele não engana ninguém. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é a vida. Jesus, ele é o caminho. E muitos não aceitam ser corrigidos pelo próprio Cristo através da palavra. E vão buscando para ti doutores da lei, que aceitam os seus pecados, que aceitam os seus erros, igrejas que defendem os seus pecados, igreja que aceita ele como ele é. Porque não tem humildade no teu coração para reconhecer que é necessário mudar, que é necessário renunciar às tuas vontades para viver a de Cristo. E poucos são os que querem aprender de Jesus. Muitas das vezes, quando nós vamos pregar a palavra santa e verdadeira que liberta e transforma, muitos não aceitam. Muitos dizem, eu não aceito esta palavra. Muitos dizem até mesmo, eu não aceito essa revelação. Porque, irmãos, falta humildade na nossa vida. Você pode ver sempre na igreja, quando o Senhor fala, usa alguém, sei lá, em revelação, fala assim, eis que Deus está agradando, eis que o Senhor está entrando com a providência, eis que o Senhor está dando livramento, o Senhor está abrindo a porta, eis que o Senhor, louvado seja Deus, está se agradando, todos recebem. Porque é muito bom receber aquilo que nos agrada, aquilo que nos satisfaz, aquilo que enche o nosso ego. Mas se porventura o Senhor usa alguém e fala, eis que eu não estou agradando, eis que não se consertar não vai ficar, eis que está errado, tem que se consertar, tem que aceitar Jesus, tem que se batizar, tem que fazer a obra, tem que pregar, está errado, não estou agradando, muitos não aceitam. Muitos dizem, não, esta revelação não é para mim não, o pastor está enganado, a irmã enganou, essa aí é da carne, eu não recebo. Quando o Senhor fala, louvado seja Deus, que tem que buscar, que tem que orar, muitos não recebem, irmãos. Fala, não, eu sou fulano de tal, eu sou de tal igreja, eu tenho tantos anos de crente, ele não conhece, não sabe quem sou eu já orei por fulano e ele recebeu a cura do câncer, eu já orei por oprimido e pessoas foram libertas, a pessoa não se humilha. E aqueles que não se humilham, irmãos, é um alvo fácil nas mãos do inimigo. O inimigo, louvado seja Deus, o coração do homem e da mulher que não consegue se humilhar, é um solo fértil para o inimigo trabalhar. Mas nesta tarde, louvado seja Deus, nós vamos
aprender de Cristo, como diz Mateus, não é verdade? Nós vamos aprender de Jesus. Irmão, você que está ouvindo essa transmissão nesta tarde, aprenda a humilhar. Aprenda a se humilhar diante de Deus. Aprenda a reconhecer os teus erros. Confessa os teus pecados. Confessa, louvado seja Deus. Assume, irmãos, a sua condição pecadora. Assume quando errar, você venha assumir, para que você não venha ser rejeitado por Cristo. Porque em Tiago, capítulo 4, verso de número 6, a palavra de Deus nos ensina que Deus resiste o soberbo, porém dá graça àqueles que são humildes. Muitos estão sendo rejeitados por Cristo por causa da soberba. Muitos estão sendo rejeitados por Cristo por causa que não conseguem se humilhar. Não conseguem conviver com os irmãos. Não conseguem ter amor, ter comunhão com o outro. Hoje, irmãos, nós vemos dentro da igreja que o espírito faccioso, como diz a palavra, ele tem, louvado seja Deus, ganhado terreno no coração do homem e da mulher de Deus. Tem irmão que não consegue dar paz para o outro. Tem irmão que não suporta o outro. Tem irmãos, é contenda. É um falando mal, um querendo derrubar o outro. E isso entristece muito a Deus e impede o Senhor de operar na nossa vida. Isso impede o Senhor, louvado seja Deus, de cumprir a promessa na nossa vida, irmãos. Você vê aqui, louvado seja Deus, o Senhor dando exemplo. Que aquele fariseu, ele chega, louvado seja Deus, no templo, a um lugar que é lugar para nós humilhar, para nós chorar na presença de Deus, para nós reconhecer nossas misérias. E aquele fariseu, irmãos, ele orava de pé e falava consigo mesmo desta maneira: Deus, dou graça, te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Irmão, você vê que muitos querem ser santos em riba dos outros, daqueles que são errados, daqueles que são fracos, daqueles que são pecadores. É muito fácil eu e você olhar para aqueles que estão lá nas igrejas de porta larga, pelos que estão desviados, aqueles que estão caídos, aqueles que se afastar e começar a apontar, começar a julgar, começar a condenar, falar: não, eu sou diferente, eu estou na presença de Deus, o irmão caiu, o irmão está sem santa ceia, o outro se afastou, o outro desviou, aquele lá, a igreja que ele está pode tudo, e nós falamos: não, nós temos a doutrina, nós temos isso. Irmãos, você sabia, louvado seja Deus, que é típico do crente de doutrina ser soberbo? É verdade. 90% dos crentes que tem a doutrina, que traz a doutrina, tem a soberba no teu coração, tem a vanglória. Ele acha, porque ele não tem rede social, porque não tem televisão, porque não usa roupa curta, porque não vai, louvado seja Deus, em festa, porque não anda como os outros, ele é melhor. E pelo contrário, irmãos, nós que trazemos a doutrina, nós temos, louvado seja Deus, que sentir no nosso coração que somos necessitados, que somos falhos, que somos errantes também. E nós temos que ter esse sentimento que nós só estamos aqui porque o Senhor está nos dando força. E que assim como nós estamos pela misericórdia, a compaixão de Deus, conseguindo caminhar, mesmo que em passos curtos, num caminho apertado, que os outros, aqueles que estão lá distante, também podem também, se nós orar. Se nós usar de humildade, se nós usar de compaixão para aqueles que são fracos. Já vi tanto crente de doutrina, irmãos, coração tão duro, fala coisas pesadas com aqueles que estão errados. Eu lembro uma vez, eu falei para um irmão, né, ele chegou em outra pessoa e falou duramente, falou: rapaz, você vai perecer no fogo do inferno, Deus vai te matar. E soltou mesmo os cachorros, irmãos, como diz o ditado aí no mundo. E a pessoa ficou assim até meio que escandalizada. Eu lembro que eu chamei aquele irmão, conversei com ele e falei: rapaz, se humilha diante de Deus, porque senão você não vai prevalecer na jornada. Não, que eu falo mesmo, se Deus mandou eu falo, pode ser quem for, e eu falo mesmo, e isso e aquilo. Eu falei: não, rapaz, não é dessa maneira. Tem que ter humildade para conversar.
Tudo, irmãos, há duas maneiras. Eu sempre digo que tudo tem a maneira mais fácil, a maneira mais difícil. E tudo tem a maneira certa e errada de fazer. Muitas pessoas, porque conhecem a Bíblia, porque servem a Deus, acham-se melhor do que o outro. E não é dessa maneira. Irmão, você sabia que o crente doutrinado, a doutrina, sem o Espírito Santo, o conhecimento bíblico, sem o Espírito Santo, ao invés de salvar, de ganhar almas, ele faz é matar? É verdade. O conhecimento sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmãos, ele pode matar. Ele pode destruir uma alma. E ali eu tentei alertar aquele irmão. Falei, não é assim, rapaz, como você chega na pessoa falando, não é dessa maneira. Chega para ele, fala que o Senhor tem um caminho melhor. Fala que o Senhor está de braços abertos, que o Senhor, louvado seja Deus, está esperando ele novamente. Que o Senhor ainda não esqueceu dele. Tenta convencer ele com sabedoria, com amor. Não compactuando com seus erros, nem com suas falhas, mas provando para ele que Deus é um Deus misericordioso. Falou, não, eu falo e pronto, acabou. Jesus falou para Pedro que Pedro era Satanás. Jesus diz, Pedro, afasta de mim, Satanás. Eu falei, rapaz, não queira se comparar com Jesus não, meu amigo. Não arruma problema para a tua vida. E por incrível que pareça, irmãos, passaram-se os dias e aquela alma se afastou da presença de Deus, caiu lá no mundo. Porque, irmãos, o Senhor ele resiste o soberbo, como eu acabei de ler em Tiago. E dá graça aos humildes. Se nós queremos ganhar a nossa família para Cristo, se nós queremos ganhar os nossos conhecidos, se nós queremos evangelizar uma alma e queremos que ela vá para o culto, nós temos que ter humildade no nosso coração. O erro do crente doutrinado, irmãos, o crente doutrina é querer que aqueles que estão lá fora sejam doutrinados. Quantas vezes a gente evangelizando, já vi pessoas falando, chega na quadra, tem alguém jogando, para convidar, falar, rapaz, o jogo é do Satanás, você tá aí, você vai queimar. Não, meu amigo. Não queira doutrinar aqueles que estão nas trevas. Convida para o culto, fala, hoje tem um culto na igreja, vai lá ouvir uma palavra. Chama a tua família, você é o nosso convidado especial. E deixa que Jesus, através daquele que vai pregar, através da palavra, vai limpando. Quantas vezes, irmãos, tem crente que entra na casa de um católico para evangelizar, chega e já vai falando de santo, tem que tirar, que é o diabo. Isso é falta de humildade. É falta de sabedoria. Apresenta Jesus para aquele homem, para aquela mulher. Mostra Jesus, apresenta Jesus através da palavra. Esquece santo. Ah, louvado seja Deus. Tem que ter uma sabedoria da nossa parte, irmão. Se nós queremos conduzir a obra do Senhor, se nós queremos ganhar a alma, nós temos que ter sabedoria de Deus. Então tem faltado humildade na vida daqueles que pregam a palavra, daqueles que evangelizam, daqueles, louvado seja Deus, que se dizem servos. Assim como ali naquele dia que Jesus estava pregando esta parábola, né, do fariseu e do publicano, tinha aqueles convencidos ali que era santo, que era melhor. Você viu a oração do fariseu falando, não sou como o outro. Ele estava justificando, tentando derrubar o próximo, igual aqueles puxa-saco que tem dentro de empresa, que fica tentando tirar proveito nas costas dos outros, colocando defeito, colocando falha, colocando o patrão contra aqueles outros. Assim também tem pessoas desse jeito, irmãos, dentro da igreja, tentando passar a perna no outro, tentando derrubar, tentando tirar vantagem em cima daqueles que são fracos. Mas você vê aqui o segundo exemplo, é o qual nós temos que tomar, do publicano. Ele também ali de longe nem sequer conseguia levantar a tua cabeça para olhar para cima, como um ato de humildade, que era falho, que era pecador, reconhecendo a soberania e o poder e a santidade de Deus. Ele batia no seu pé dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. É esse exemplo, irmãos, que nós temos que tomar para a nossa vida. É esse exemplo que nós temos que carregar conosco. Eu sempre digo, irmãos, que há dois tipos de pecador. Tem aquele pecador que ele está errando e não aceita ninguém falar que ele está errado, que ele está fraco e não confessa para o Senhor que está fraco, que ele está caído e fala que está de pé, está fraco, fala que está forte, ele está distante e fala que está perto, e quando alguém vem tentar te ajudar, ele não aceita ajuda. E quando Jesus só em falar através da palavra que é necessário ele mudar, ele não aceita.
a ideia que tem que ser mudado. Esse aí é o soberbo. E o Senhor resiste a esses. Já tem o outro pecador, irmãos, que ele está errando. Ele confessa a Deus que está pecando. Quando ele cai, ele fala: Senhor, estou caído, ajuda-me. Quando ele está fraco, ele fala: Senhor, estou fraco. Quando ele está distante, ele fala: Senhor, eu estou afastado, tem me dá-me força para me aproximar mais de ti. Ele tem humildade de pedir oração para o irmão, fala: irmão, me ajuda em oração, porque não tem sido fácil. Quando o pastor chega para tentar ensinar, corrigir, disciplinar, ele fala: não, pastor, estou necessitando, foi Deus que está te usando, senão certamente eu vou perecer. A pessoa tem que ter humildade, irmãos. O crente, a mulher de Deus tem humildade. Você lembra do exemplo de Davi, que caiu no mesmo laço que Saul caiu? Começou a soberba entrar no teu coração, a vanglória, cometeu aqueles erros, que eu não quero entrar nesse detalhe. E um dia ele estava tocando o barco da mesma maneira, irmãos. Estava lá sendo rei, julgando o povo. Estava lá governando e não quis se humilhar diante de Deus, não. O rei Davi, um homem que a Bíblia menciona como o segundo coração de Deus. Um homem que foi escolhido pelo próprio Deus ainda quando era uma criança praticamente. Não quis se humilhar. Mas certa vez o Senhor envia um profeta lá, quando o profeta Natan chega e fala aquela ilustração para ele julgar, que ele fala que aquele homem tem que morrer e não sei o que, coisas mais, que o profeta fala: esse homem é o Senhor, o rei. Você vê a humildade que teve o profeta Natan, irmãos, para chegar diante de Davi, quando Deus manda? O profeta Natan poderia ter escolhido a maneira errada. A maneira mais difícil de chegar lá e falar: Davi, você é um covarde, você é um corrupto, você é um pecador, você vai cessar pecado nos infernos. Deus te rejeita, você matou aquele homem, você adulterou com aquela mulher, você é isso, é aquilo. Não. O profeta Natan, primeiramente, ele usou da humildade. E aqueles que têm humildade no teu coração, eles sábios para com Deus. Ele chega diante de Davi, porque Davi não era qualquer um, irmãos, era um rei. E não era nem qualquer um que poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. E eu não vou entrar nesse detalhe aqui para nós poder ganhar tempo. O profeta Natan, primeiro, ele chega e usa humildade e sabedoria. Fala: ó rei, eu quero que você julgue uma causa para mim. Tinha dois homens, um tomou a ovelha do outro e comeu, e tinha muitas ovelhas e não quis comer das suas, tomou daquele coitado, não tinha nenhuma. O que é que o senhor acha, o rei Davi? Davi fala: não, esse homem vai ter que pagar pelo que fez. Aí o profeta fala: esse homem é você. O profeta Natan, irmão, certamente se ele chega lá de uma forma soberba, como muitos crentes são hoje, tinha morrido ali. Com certeza. Você lembra de Esté, quando ela queria entrar na presença do rei, que era seu esposo? Teve que fazer um jejum e tudo mais, porque estava correndo até risco de ser morta. E ela chega com humildade também, da mesma maneira: ó rei, eu fiz um banquete com as minhas próprias mãos, eu quero que você participe. E o rei achou graça. A humildade, irmãos, é o princípio da sabedoria. Então ali Davi, irmãos, ele prova para nós também o que é ser humilde. Quando aquele rei, quando o profeta Natan diz aquilo para ele: Davi, louvado seja Deus, a tua consciência pesa. Ali Davi cai em si. É como se Davi olhasse para o seu passado, era como se passasse na sua mente, ali como um filme, tudo que ele tinha feito, achando que ninguém estava vendo, mas Jesus, Deus, estava vendo tudo, irmãos. Louvado seja Deus. Então, eles caem de joelho prostrado. E o que Davi faz, pastor? O que nós muitas das vezes não fazemos quando somos repreendidos por Deus. Quando o Senhor usa alguém para nos repreender, usa o pastor, usa a irmã, usa talvez até o mais pequeno, louvado seja Deus, da casa do Senhor. E nós falamos: não, eu não aceito, não é para mim, não, está me perseguindo, o pastor está me perseguindo, os irmãos estão me caluniando, é levante. Davi não, irmãos. Ele cai de joelho prostrado e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Não retire de mim o teu espírito. Não me lance fora da tua presença. Davi, ele começa a se humilhar, começa a pedir perdão, começa a chorar ali com o teu rosto no pó, com os joelhos dobrados. E louvado seja Deus, o profeta fala para ele assim: o Senhor te perdoou, Davi. Porque
certamente se arrependeu de verdade. Porque o Senhor sabe quando nós arrependemos, irmãos. Nós não enganamos a Deus, não. Muitas das vezes você engana seu esposo, a tua esposa, teu pai, a tua mãe, o teu pastor, mas a Deus ninguém engana. Você lembra do rei Saul chorando na presença de Deus, pedindo perdão? E a Bíblia fala que o Senhor não achou no coração dele arrependimento. Aleluia. Então você entendeu, irmão? Como que é mais fácil o homem e a mulher se humilhar? Você sabia qual é a diferença do rei Davi para o rei Saul, irmãos? Nenhuma. Se for colocar na balança, acredito que o pecado de Davi foi muito pior do que o pecado do rei Saul. Só que Davi procurou se humilhar. Davi ali, ele não quis, ele podia ser um rei, ele podia ter chegado diante do profeta Natan e falar: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Eu sou o rei Davi, o rei de Israel. É o seguinte, tu me afrontaste, tu vai pagar, tu vai morrer. Não. Davi tinha humildade, por mais que pecou, que errou, seu coração era humilde, irmãos. Ele se humilhou. E o profeta falou: seus pecados foram perdoados, o Senhor está te perdoando porque arrependesse verdadeiramente, mas o fruto há de colher. E o que fez Davi prevalecer até o fim foi a sua humildade, irmãos. Davi perdeu o reinado, perdeu a fama muitas das vezes, perdeu a glória, mas ele continuou humilde diante de Deus. Olha os salmos que Davi fez, irmãos, chorando na presença do Senhor. Certa vez eu estava lendo, Davi falava: Senhor, muitos falam que eu não tenho salvação, Pai. Porque certamente muitos religiosos de plantão naqueles dias falavam para Davi que por causa do teu erro, da tua falha, não havia mais solução para ele, irmão. Mas Davi buscava em Deus o socorro. E assim, louvado seja Deus, estamos aprendendo de Cristo nessa tarde. Irmãos, nos últimos dias, como eu estava dizendo, muitos se afastaram da presença de Deus, da casa do Senhor, por não aceitar a repreensão do seu líder, por não aceitar a disciplina. Quantos casamentos foram separados, irmãos, porque o esposo não quis se humilhar, chegar diante da esposa e falar: não, eu errei, eu falhei, foi um momento de fraqueza, me perdoa, não vamos jogar fora, louvado seja Deus, nosso casamento, a nossa família, vamos recomeçar de novo. Ou vice-versa, quantas vezes também foi terminado porque a esposa não quis se humilhar. É verdade, irmãos. Fala: não, eu estou errando, eu estou falhando, eu quero me consertar, me ajuda, né? A humildade, ela cabe em qualquer lugar, irmãos. Quantos filhos estão distante da casa do pai porque não quis ser submisso a seu pai? Não quis aceitar a correção do pai por amor. Porque muitas das vezes o pai e a mãe corrigem o filho, quer ser rígido, não é. Louvado seja Deus porque é ruim, mas é pelo zelo. E muitos filhos não aceitam mais ser corrigido pelo pai, pela mãe. Não aceitam mais obedecer o pai, porque acham que são livres e saem da casa do pai e da mãe. E muitos se encontram até mesmo na tarjeta, nas ruas. Muitos se encontram nas trevas, na escuridão, nesse mundo de sofrimento. Quantos filhos saiu da casa do pai e foi morar com o homem fora porque o pai não aceitou, mas a mãe hoje está apanhando, está sofrendo por falta de humildade. O diabo entra numa família, irmãos, ele destrói, se não tiver humildade de ambas as partes. Quantos irmãos e irmãs perderam o emprego por falta de humildade? É verdade. Muitas das vezes o patrão vem corrigir, vem falar alguma coisa e não quer aceitar. Não, eu faço do meu jeito, é assim, pronto, acabou, ninguém manda em mim. Quando passa-se os meses, está lá, desempregado, chorando, pedindo ajuda. Ora por mim, irmão, ora por mim, para Deus abrir a porta. Não é mais fácil você assumir o seu erro? Chama o seu superior, fala: eu errei, quebrou, aqui desmantelei, como que faz para consertar? Eu errei, desconta se for possível no pagamento, vamos ajeitar, eu quero aprender, eu não sei, eu quero aprender isso. Falta humildade, irmãos, da nossa parte, isso em todas as áreas, não é só na vida espiritual, não, é na vida conjugal, é na vida social, é na nossa vida financeira, tem que ter humildade. Se nós não tivermos humildade, nós não vamos a lugar algum. Vamos cada vez mais perecendo. Quantos perecem porque não tem humildade de pedir ajuda?
Muitos não têm nem humildade de aceitar ajuda, irmãos. Quantas vezes já vi isso? Até mesmo a vida financeira, alguém chega, não, rapaz, seu comércio tá assim, que ajuda. Eu falo, não, tá tudo ok, deixa que aqui quem faz é eu, é do meu jeito. Não, eu tenho uma ideia melhor, faz assim, não, aqui quem sabe é eu e pronto. Não é dessa maneira, irmãos, que o crente deve se portar. Não é verdade? A humildade, ela cabe em todas as áreas. A pessoa, ela tem que ser humilde. E aqueles que são humildes, irmãos, louvado seja Deus, eles são honrados por Deus. Provérbios capítulo 15, versículo de número 33, se não me engano, diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Não tem como eu e você ser honrado se nós não tiver humildade. Não tem como você ser promovido no seu emprego, você ter um destaque maior se você não for humilde. Muitos até sobem, aqueles que são, como diz um ditado lá no mundo, puxa saco, mas lá na frente a queda é grande. Não tem como você ter uma família abençoada se você não for humilde. Não tem como você ter um casamento abençoado se você não for humilde. Não tem como você lidar bem com os teus vizinhos se você não for humilde. Não tem como você ser abençoado por Deus se não for humilde. Você não receberá nada das mãos do Senhor se você não tiver humildade. Até para buscar as coisas de Deus nós temos que ter humildade. Você que está buscando o batismo com o Espírito Santo, você que está buscando um dom das mãos do Senhor, você que está buscando, louvado seja Deus, porque você tem um ministério da palavra na tua vida, está buscando conhecimento para pregar a palavra de Deus, você que quer, louvado seja Deus, ajudar na casa do Senhor, você tem que ter humildade. Chega no teu pastor, fala, pastor, eu quero ajudar, eu quero abrir culto, me ensina como que deve ser feito. Eu quero a partir de agora também ajudar a pregar na obra, eu quero aprender como que é para pregar, como que eu faço. Quando você for fazer alguma coisa, peça instrução pelo seu pastor, aqueles que, louvado seja Deus, verdadeiramente tem o Espírito Santo, me ajuda. Eu estou com uma dificuldade na minha casa, no meu emprego, como que deve ser feito, que caminho eu devo tomar, que rumo eu devo seguir. Isso é sabedoria. Isso é ser humilde. Isso é ter humildade. É verdade. Você vê que na igreja, irmãos, há uma disputa muito grande, uma política. Você vê que tem crente na igreja que ele tem 20 anos de crente. De repente chega um irmãozinho, converte, se batiza. Ele vai para o monte buscar, orar a Deus, buscar conhecimento do Senhor, intimidade. Buscar crescer na graça. De repente ele começa a abrir um culto, ele começa a pregar, o Senhor usa ele na revelação, na libertação, e muitos do suporte falam, não, eu tenho 20 anos de crente, Deus nunca falou comigo, tanto que eu tenho orado isso aí, não acredito, é da carne. O que é isso, pastor? Falta de humildade, logicamente. Filipenses capítulo 2, versículo de número 3 e 4, nos ensina, para que nós não venhamos fazer nada por contenda, nem por vanglória, mas por humildade. E cada um considera o outro superior a vós mesmo. A pessoa não considera, fala, não, eu sou melhor que o irmão. Eu prego muito melhor que isso aí. Já vi, irmãos, de repente alguém chega pro outro e fala, você viu, o irmão tá pregando, mas tá uma benção, né? O Senhor tá usando muito na pregação. Não, mas tá errado, eu sou melhor. Eu sou muito melhor do que ele, tem conhecimento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não adianta, irmãos, se não for humilde. Você pode ver, irmãos, que o soberbo é os que Deus menos usa. E aqueles que são humildes é o que Deus mais usa. Talvez a pessoa não tenha nem uma formação acadêmica, talvez não tenha nem estudo, talvez não tenha nem muita letra, né? Talvez já tenha douto, como a palavra diz. Mas ele tem humildade, o Senhor o usa, porque quem usa é o Espírito Santo, nós somos apenas ferramenta na presença de Deus. Muitos buscam um dom, falam, Senhor, me usa nisso, naquilo, para mostrar para o outro que ele tem, que ele sabe, que o Senhor não entrega. E se entregar, não vai permanecer, vai cair, vai afastar. Quantos pastores estão afastados, irmãos, que tinham dom de revelação, dom de cura, de profecia e tudo, mas não tinham humildade, caiu, o diabo desviou, está lá no mundo, sofrendo, muitos até já morreram. Então nós vemos que a humildade é o princípio de tudo na vida do crente. Não é verdade? É um estudo, irmãos, muito profundo.
Falei para os irmãos, eu nem sabia, né? O pastor Cleito avisou já em cima da hora. Mas é coisa de se pensar, irmão. Seja humilde. Se você pecou na tua congregação, errou, não espera ninguém estar te chamando a atenção. Chama o seu líder, seu pastor. Pastor, quero conversar. Eu cometi tal erro. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preciso de ajuda. O pastor vai te orientar. Se for preciso tirar de Santa Ceia, vai tirar, mas isso aí não é a questão, irmãos. Porque muitos acham que ficar em disciplina sem a Santa Ceia é o problema. E não. O problema maior é quando você toma a Santa Ceia indignamente, aí que o bicho vai pegar. Chega diante do seu pastor e fala, pastor, eu errei. Eu fiz isso, eu cometi tal erro. Não era para ter feito. Se o pastor for um pastor de Deus, ele vai te orientar, ele vai te ajudar em oração, ele vai te ajudar. Se você errou contra o irmão, chega no irmão, irmão, aquele dia eu errei, eu falei tal coisa que talvez te magoou, me perdoa, né? Não estou me sentindo bem, eu falhei. Irmãos, é tão bom quando você vê o homem e a mulher se humilhar. É verdade. Por que que o diabo ele luta para nós humilhar? Por causa disso. Muitos estão sofrendo porque não humilharam, não assumiram os seus erros. E não quer voltar atrás, não quer se humilhar. Quantos irmãos à face da presença de Deus não voltam? Por quê? Porque era um obreiro, era um presbítero, era um pastor. Ele não quer humilhar, começar de novo. Ele não quer recomeçar. Chegar e ver aqueles que talvez eram pequenos e agora estão pregando e ele ficar no banco. Isso, irmãos, é soberba pura. O homem e a mulher, ele tem humildade de recomeçar. Ele chega, pastor, estou de volta à casa do Senhor, me ajuda, eu quero recomeçar de novo. Se for preciso, eu quero me batizar de novo, eu quero começar como uma criança, eu quero nascer de novo, eu quero voltar, louvado seja Deus, ao primeiro amor. E isso agrada muito a Deus, irmãos. Você pode ver que todos aqueles que se humilham diante de Deus, eles são exaltados, porque o Senhor, eles exalta aqueles que são humildes e rejeita aqueles que são soberbos. Muitas das vezes aquele que são humildes, que está passando por luta, por dificuldade, por ser humilde, talvez pense, não, isso não é bestagem, você querer se humilhar para o homem, humilhar, não, irmãos. O Senhor, ele nos enxerga. A Bíblia fala em Salmo 138, versículo de número 6, que embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe conhece os arrogantes. Irmão, se tem um dom que o Senhor me deu foi de discernir esse tipo de coisa. Quando eu vejo alguém no altar, pode ser o crente mais doutrinado da terra. Conforme as palavras que ele vai falando, conforme o jeito de falar, de agir, de pregar, eu vejo a arrogância, irmãos. E tem muitos também, talvez até falham, coitado, até um pouco desmantelado, mas tem humildade. Porque pecador todos nós somos. Então você viu que Deus, embora esteja nas alturas, ele olha para os que são humildes. Se você é humilde, o Senhor está olhando para você nesta tarde. Não importa o que você tem buscado das mãos do Senhor, seja humilde que você vai receber. Por que que nós vemos tão poucos milagres dentro da igreja? Pouco o Senhor tem manifestado por causa da soberba dos crentes. Chega na oração, o crente não quer orar mais, irmãos. Fica sentado no banco, olhando um para o outro, contando conversa, olhando no celular, lendo a Bíblia. Hora de orar é hora de orar. Hora de ler a Bíblia é hora de ler a Bíblia. Hora de pregar é hora de ouvir a palavra do Senhor. Tudo tem tempo, tudo tem seu tempo. Quantos irmãos vai para o culto saber que é um irmãozinho que vai pregar, ele nem vai para o culto. Ah, não vou não. Vai para o monte e fala, será que fulano vai? Vai, então eu vou. Se fulano não for, não vou. Esses aí, irmãos, estão fazendo só peso dentro da igreja, né? Estão só cumprindo tabela lá. Não recebe nada das mãos do Senhor. Não é o pastor Clécio que está dizendo, é o próprio Jesus que diz. Isso aí é falta de humildade. Eu, irmãos, porém, eu gosto de ouvir pregação. Principalmente daqueles que são humildes. Não importa se sabe falar, sabe pregar bonito. Não. Eu gosto de ver Deus usar a pessoa na humildade, na simplicidade. Eu gosto de aprender. Sempre onde eu estou, eu gosto de estar aprendendo. Talvez teu irmãozinho, eu estou conversando ali, eu estou pegando, eu estou aprendendo cada palavra que ele está falando, que eu estou recebendo. Não, mas se é o pastor. Não, não tem negócio de pastor não com Deus, irmãos. O Senhor fala que aquele que é menor, a Bíblia fala que aquele que é maior é o menor no reino de Deus, né? Então, quanto mais o menor, que vai ser maior lá em cima. Quanto mais nós humilhar, quando você vê um crente, irmão, já vou terminar, amém?
Quando você vê um crente cheio de vanglória, cheio de exaltação, de santidade, é sinal que está distante de Deus. Amém? É sinal que está muito longe de Cristo. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais humilde nós nos tornamos. Pode ser pastor, pode ser o que for. Pode ser o Papa, pode ser quem for. Eu já vi tanto pastor arrogante, irmãos. É só o sangue de Jesus. Uma vez um pastor falou: olha, tem alguém falando de mim, Deus vai matar. Deus vai matar. Se falar de mim, morre na hora. Mentira. Sem vergonha é ele, irmãos, que não tem vergonha na cara, não tem temor de falar uma coisa dessa. Palavra de maldição. Eu fico com Jesus, como Mateus diz, aprender de Jesus. Eu aprendo de Jesus quando Jesus está naquela cruz pregado. E ele olha para cima e fala: Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Pastor, quando você vê desse jeito aí, a soberba entrou no coração. É só questão de tempo o diabo derrubar, se não se humilhar. Jesus, mesmo pregado naquela cruz, irmãos, não parou de pregar. Não parou de salvar a alma. Jesus ali pregado, ele podia falar: Senhor, está aí. O que eu tinha que ter feito, eu fiz. Então agora eu estou pregado, ponto final. Não, ele ainda orou. Ele ainda encontrou força para orar pelos que estavam matando ele. Estava crucificando. Você lembra dos dois ladrões na cruz, irmão? O Espírito Santo está revelando. Aqueles dois ladrões estavam ali morrendo uma morte de cruz pelos seus pecados. E o que que acontece? Um tomou o exemplo do fariseu. Falou: não, eu sei que é o Filho de Deus, que é o Salvador do mundo, que ele não desce dessa cruz aí para ver se é o bom. Já o outro escolheu o exemplo do publicano. Falou: não, nós estamos aqui porque merecemos. Erramos e estamos pagando pelo nosso pecado. Agora esse aí não, esse aí é santo. Esse aí é o Filho de Deus. Esse aí está sendo crucificado injustamente. E aquele ladrão, embora era um ladrão, era um pecador, não era nem um servo de Deus, irmãos, no último momento ele humilha. É verdade. Ele olha para Jesus e fala assim: mestre, lembra de mim quando entrarem no teu reino. Olha para você ver o que é humildade, né, irmãos? Ele podia excomungar Jesus ali naquela hora, né? Já estava sendo morto mesmo, já estava no fundo do poço, mas não. Ele se humilhou. E Jesus, olhando para ele, falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Você viu aí? Todos os dois eram o mesmo pecado, o mesmo erro, mas um se humilhou. E você acha que está onde aquele ladrão, irmão? Certamente foi salvo. Você acha que Jesus ali era a hora de Jesus proferir mentiras? Assim é eu e você. Você que está no vício, fala: Senhor, me liberta. Sozinho eu não consigo. Você que não sabe, que você que é uma mulher que tem um temperamento forte, não sabe lidar com teus filhos, com teu esposo, fala: Senhor, me liberta, Pai, para que o diabo não venha destruir a minha família. Se humilha diante do Senhor. Você que está desmantelado, seja humilde. Senhor, me ajude a consertar. Me ajuda a servir a Ti na porta estreita. Seja humilde, irmãos, porque você vai ver o mover de Deus na tua vida. Você vai ver o poder de Deus se aperfeiçoar. Amém? Eu não vou prolongar, irmãos. Como eu estava dizendo, daqui a pouco nós vamos já estar num culto ali na casa de uma irmã. Ore por nós, irmãos. Ore pela minha vida, pela minha família. Ora pela obra aqui em Formoso, também ali em São Vidal.